Bom dia pessoal, meu nome é Ricardo e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho como que funciona o sistema Proteus. A gente vai falar também a respeito dos serviços que o Proteus precisa para funcionar direitinho e a gente vai fazer a instalação do VS Code no computador com as configurações necessárias para conseguir fazer os nossos primeiros programas. No nosso último vídeo a gente fez a instalação do banco de dados e do Proteus no computador e a gente vai falar como é que funciona um pouquinho o sistema do Proteus. O que acontece? Na instalação que a gente fez, a gente instalou tudo em um computador só, mas o Proteus é um ERP do tipo cliente-servidor. Então vamos falar a respeito um pouquinho disso. Então o que a gente fez, gente? A gente instalou no mesmo computador. A gente instalou o SQL, onde a gente colocou o banco de dados do Proteus. A gente instalou o Proteus propriamente, ou seja, a gente fez a instalação do servidor do sistema. E a gente instalou o Smart Client, que é o cliente do sistema. Isso pode, de repente, dar um pouquinho de confusão na cabeça da gente quando a gente trabalhar com a nossa base de teste, porque a gente vai estar trabalhando com um computador só. Mas quando você faz a instalação no cliente, essa instalação ela é feita um pouquinho diferente. Então vamos entender como é que funciona esse processo. Então geralmente no cliente, gente, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente vai fazer a instalação em computadores que vão estar na empresa, vai ser esse caso aqui. Então vamos supor que você tenha a empresa e geralmente a gente vai ter um computador que vai ser o servidor Proteus. Vai ser o computador onde a gente vai instalar o sistema ERP Proteus. Pode ser que o banco de dados esteja nesse computador também, mas é mais usual a gente ter um computador específico para armazenar o banco de dados. Então a gente teria também um servidor onde a gente vai instalar o banco de dados. Tem um computador lá onde vai ter o Proteus, vai ter um computador onde vai ter o banco de dados e o DB Access vai fazer o acesso entre esses dois caras. Então toda vez que você precisar de algum dado no Proteus, ele através do DB Access, ele faz o acesso ao banco de dados e pega esses dados para a pessoa utilizar. A gente vai ter também, gente, os computadores que vão acessar o Proteus. Então a gente vai ter várias pessoas que vão estar utilizando o Proteus e para essas pessoas a gente não precisa instalar o Proteus todo de novo. A gente só instala a parte do cliente. A gente instala o Smart Client no computador da pessoa que vai usar o Proteus. E a partir do app server, a gente faz o acesso, então, ao Proteus e, consequentemente, aos dados que vão estar no banco de dados. A vantagem desse tipo de sistema é que assim, você não precisa instalar o Proteus em todas as máquinas que você for utilizar. Então, você instala o Proteus em uma máquina, que vai ser o servidor, e todas as outras máquinas que foram utilizar o Proteus, você instala o Smart Client, que ele vai fazer o acesso, então, a essa máquina que é o servidor. Tem uma outra possibilidade, gente, que seria de eu ter todos esses dados na nuvem. Eu posso colocar esses dados todos dentro da nuvem, que a gente chama de T-Cloud ou TOTS Cloud. Então o servidor Proteus vai estar lá dentro, o servidor SQL também. A gente tem a parte do cliente, que pode fazer o acesso via Smart Client ou pode fazer o acesso via app web. E aí utilizando o app server para poder fazer essa comunicação. Bom, gente, para que o Proteus funcione certinho, então, a gente precisa ter, rodando na máquina da gente, o DB Access e o app server. A gente fez isso instalando tudo na nossa máquina. Então, assim, é como se a nossa máquina fosse o servidor e o cliente ao mesmo tempo. Então, para eu conseguir fazer o acesso do Smart Client no Proteus, eu preciso rodar o meu DB Access para conseguir acessar os dados que estão no banco de dados. E eu preciso rodar também o app server para fazer a conexão entre o Smart Client e o Proteus. Eu posso executar esses serviços como console ou posso executar como serviço. Então vamos ver as duas situações. Se o conteúdo desse vídeo estiver sendo bacana para você, não esquece de dar o seu gostei. Vou entrar aqui dentro de Proteus. Dentro de Proteus a gente tem a pasta bin e dentro da pasta bin a gente tem a pasta Smart Client. Eu vou selecionar na pasta Smart Client, vim aqui ó, em smartclient.exe e vou executar ele, tá gente? Então eu vou pedir aqui para entrar, vou colocar lá que eu estou entrando
no Proteus 25 aula e o servidor é o Proteus 25 aula. Ele deu um erro aqui, gente. Eu fiz isso de propósito. O que acontece? Se não estiver funcionando o app server e o dbaccess, a gente não consegue fazer o acesso ao Proteus. Então eu deixei esses dois serviços sem rodar. Então toda vez que a gente for utilizar o Smart Client e der algum problema, a primeira coisa que você vai olhar, o app server está funcionando? O dbaccess está funcionando? Então você tem que rodar esses dois serviços para fazer o Proteus funcionar. Vamos fazer isso juntos então, gente. Ó, eu vou rodar a primeira vez como console. Então a gente pode rodar os serviços como console, ou seja, a gente põe para rodar na mão e a gente pode rodar ele também como serviço. Como é que funciona rodar ele como serviço? Você dá um comando para que toda vez que você ligue o Windows, ele já liga automaticamente os serviços de app server e também de dbaccess. São duas maneiras diferentes que vocês podem utilizar. Vamos usar uma vez como console e eu mostro também como é que faz para subir como serviço. Então, gente, eu vou voltar dentro da pasta TOTUS 12.1.25. A gente vai ter uma pasta aqui, ó, que chama dbaccess. Eu vou entrar no dbaccess. Vou vir aqui, ó, no atalho do dbaccess, ó, em propriedades. Vocês estão vendo que está menos console aqui, ó? Então, para eu executar como console, você tem que colocar lá no atalho, dentro do comando menos console. Deu OK, ó. Eu vou clicar com o botão direito aqui em cima dele, ó, e vou executar como administrador. Ele vai abrir uma janelinha para mim, e aí ele está executando para mim, então, o dbaccess na porta 7891 aqui. Não pode fechar, tá, gente? Tem que deixar ele rodando, senão não funciona. Então eu só vou minimizar, deixa ele no cantinho aí. Vou entrar aqui de novo, ó, e dentro da pasta Proteus vai ter a pasta bin e a pasta app server. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então eu vou ter o app server EZ do atalho aqui, ó. Clica com o direito, vem aqui em mais opções, propriedades. Ele também está como console, tá vendo? Vou dar um OK, clica com o direito, executa como administrador. Ele vai executar para a gente o app server. Então percebam o seguinte aí, gente. A gente está com os dois rodando, tá? Tá o app server e tá o dbaccess rodando. Então ó, o dbaccess está aqui, ó, e o app server está aqui. Agora com os dois rodando eu consigo rodar o Proteus. Então vou entrar aqui, ó, de novo dentro de bin, Smart Client. Vou clicar aqui, ó, no Smart Client EZ. E vou falar, eu quero abrir aí, ó, o SIGA ADV no Proteus aula 25, no Proteus 25 aula, e o meu ambiente de servidor aqui é o Proteus 25 aula. Dou OK. E aí sim, ele vai abrir pra gente para digitar usuário e senha. Então vamos lembrar, o usuário era admin e senha em branco eu consigo clicar aí e entrar no Proteus. Então estou entrando aqui no ambiente de ativo fixo, tá? Gente, como é que eu faço para rodar esses caras como serviço? Então o que eu vou fazer? Fecha aqui, ó. Vamos fechar o Smart Client. E aí a gente vai fazer o seguinte. Para executar eles como serviço, você vai vir nessas duas pastas que a gente abriu. Então a gente abriu o app server e abriu o dbaccess. Em vez de você colocar na execução dele menos console, vocês vão colocar menos install. Quando vocês executarem utilizando menos install, esses dois serviços eles vão subir lá para os serviços. E toda vez que você iniciar o Windows, ele vai iniciar automaticamente o serviço de app server e de dbaccess para vocês. Então eu tenho uma outra base aqui que já está no automático. Vou mostrar para vocês como é que eu faço para olhar os serviços. Vai na barra de pesquisa aqui, ó, vem em serviços e eles aparecem aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, o meu app server e o meu dbaccess. Desabilitei eles aqui para poder dar o exemplo, tá? Mas toda vez que eu ligo o Windows, ele já liga automático. Se eu precisar iniciar o serviço, eu clico aqui em iniciar e ele inicia o serviço para mim, tá? Então, ó, iniciei o app server. Tá, gente, por que eu não consegui iniciar aqui? Eu tô rodando ele e eu esqueci de fechar, né? Eu tô rodando ele aqui, ó, como console. Então, o que acontece? Eu tenho que fechar, na verdade, ó, o serviço como console para conseguir rodar ele, tá? Então, vamos lá, ó. Subiu, vou rodar o app server, subiu. Então os dois estão rodando agora no automático aqui.
Como que a gente faz para colocar eles dentro dessa janelinha de serviço, gente? Então, o que vocês vão fazer? Ó? Volta lá de novo, ó, em bin, app server, vai no appserver.exe, se não tiver um atalho, cria, e se tiver um atalho, dá para alterar aqui, ó. Clica com direito, vem em mais opções, propriedades, e aqui, ó, em vez de colocar menos console, a gente vai colocar menos install. Aplica, dá OK, e aí vocês vão fazer o seguinte, ó, clica com o botão direito e executa como administrador. A hora que vocês executarem como administrador, ele vai subir esse serviço lá para aquela janela de serviços. Vocês vão precisar fazer isso com o app server e com o dbaccess. Faz com os dois. Presta atenção para ver se você não está com o serviço rodando em console, senão não vai dar certo. Então fecha os dois serviços que estão em console e aí roda os dois com menos install, que ele vai subir para vocês na janela de serviços. Para ter certeza que deu tudo certo, o que vocês fazem, gente? Depois de rodar, vai lá em serviços. E eles vão ter que aparecer aqui. Uma dica, gente, é esse nome que aparece aqui, ó, em serviços, é o mesmo nome que vai estar dentro do ini, tá, gente? Ó, então, se vocês vierem dentro do app server ini aqui, ó, eu vou abrir ele com o Notepad para a gente ver, ó. A gente já viu algumas configurações a respeito dele. Aqui, ó, em display name, ó, é o nome que vai aparecer lá em serviços. Eu coloquei .totus app server. Então, o que acontece? Por que eu botei o ponto? Eu fiz isso para ele já aparecer lá no começo da lista, tá? Então, se vocês colocarem ponto algum nome, ele põe no começo da lista dos serviços aqui para você e fica mais fácil de enxergar. Então, se vocês quiserem mudar o nome que vai aparecer lá dentro da janela de serviços, é só alterar aqui antes de executar o app server como install, tá ok? Bom, se vocês tiverem feito tudo certinho aí, gente, vocês vão conseguir encontrar lá dentro de serviços, ó, o app server rodando e o dbaccess rodando também. Toda vez que vocês precisarem usar o Proteus, se der algum problema, a primeira coisa que vocês vão olhar é o seguinte: o dbaccess está funcionando? O app server está funcionando? São as duas coisas que você precisa para rodar no Smart Client. Bom, gente, vamos falar de algumas pastas que são importantes aqui dentro da instalação do Proteus. A gente vai ter a pasta do dbaccess, que é a pasta onde você executa como console o dbaccess, se você estiver executando como console, e a pasta que você vai precisar utilizar, vai precisar usar se você for configurar também para subir o serviço já direto na janela de serviços. A gente tem também a pasta Proteus. Dentro da pasta Proteus, a gente vai ter a pasta APO é do repositório, tá, gente? Então a gente tem o repositório de objetos do Proteus, que vai ser o lugar onde a gente vai compilar todos os programas que a gente desenvolver. Então esses programas eles ficam dentro do repositório de objetos. A gente vai ter também a pasta include. Na pasta include a gente vai ter todos os includes que a gente pode inserir dentro do nosso programa. Então quando a gente for configurar o VS Code, em algum momento ele vai perguntar, ó, onde que está a pasta de includes que você vai utilizar. A gente vai precisar mostrar o caminho dessa pasta para o VS Code. Dentro da pasta bin, a gente vai ter a pasta do app server. Se você preferir usar como console, você vai precisar entrar nessa pasta para executar o app server. E a gente tem também a pasta do Smart Client, que é o que você vai utilizar para poder acessar o Proteus com o cliente. Próximo passo, gente, a gente vai fazer então a configuração do VS Code. Provavelmente vocês não devem ter na máquina de vocês ainda. O primeiro passo é baixar o VS Code e aí a gente faz a instalação e a configuração dele, tá? Então entra no Google, gente, digita aí, ó, VS Code. Ele já vai aparecer direto já o site do Visual Studio Code aqui, tá? Você vai selecionar o seu sistema operacional, né? Clica, ele vai baixar e aí começa o processo de instalação do VS Code. Bom, gente, como eu comentei com vocês, eu já tenho instalado no meu computador, eu não vou instalar de novo, mas eu fiz um esqueminha aqui para vocês não se perderem na instalação. Então, a partir do momento que vocês tiverem baixado o VS Code, seleciona ele lá na pasta de downloads, clica com o botão direito em cima e executa como administrador. Ele vai perguntar se você
aceita os termos aí, tá? Então aceita os termos. Aí ele vai sugerir uma pasta de instalação. Eu geralmente utilizo a pasta que ele já sugere mesmo. Clique em próximo. Outra sugestão da pasta do menu iniciar, eu também deixo do jeito que está, próximo. Você pode clicar aqui para criar um atalho na área de trabalho, tá, gente? Fiquem à vontade. Clique em próximo. E aí pede para instalar. Ele vai fazer a instalação. E aí no final do processo a gente pode clicar em concluir e pedir para já iniciar o Visual Studio Code. Assim que vocês abrirem o VS Code, gente, a primeira coisa que a gente vai fazer é instalar o plugin da TOTUS. O meu está um pouquinho diferente porque ele já está configurado, mas ainda assim eu vou guiar vocês para que vocês não se percam no processo. A primeira coisa que vocês vão fazer é vir neste ícone aqui de extensões. Então é esse cara aqui, ó. Seleciona ele, ó. Na barra de pesquisa vocês vão colocar TOTUS. O primeiro cara que aparece é o TOTUS Developer Studio for VS Code. É esse cara que vocês vão utilizar. O meu já está instalado, por isso não aparece o botãozinho instalar aqui, mas no de vocês vai aparecer igual aparece aqui embaixo. Clica no botão de instalar. Assim que ele tiver instalado, vocês vão fechar o VS Code e abrir ele de novo. Então fecha e abre ele de novo. Próxima etapa, gente, é criar o Workspace. O que é o Workspace? É uma pasta onde vocês vão gravar todos os fontes de vocês, os códigos fontes. Escolhe uma pasta que vocês acham interessante de gravar e aí vocês vão vir aqui, ó, em Arquivo. Aí vai ter uma opção Salvar Workspace como. Ele vai abrir uma janelinha para vocês. Vocês escolhem qual a pasta que vocês vão utilizar para ser o Workspace de vocês e dá salvar. Eu já tenho a minha, ó, é aqui em Programação, Demandas, salvar. Bom, ele já é o meu Workspace, tá? Eu não vou substituir. Depois que vocês salvaram o Workspace de vocês, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir essa pasta. Então aqui para vocês não vai estar aberto todas as pastas, porque vocês não abriram ainda. Vocês vão fazer o seguinte, ó, vem aqui de novo em Arquivo, coloca Abrir Pasta, e aí vocês vão selecionar aquela pasta do Workspace que vocês colocaram. Usa o mesmo caminho, seleciona a mesma pasta que vocês definiram como Workspace e dá Selecionar Pasta aqui. A hora que vocês selecionarem, ele vai abrir essa pasta aqui para a gente aqui do lado, quando vocês selecionarem a opção aqui do explorador. Próxima etapa, gente, é configurar o servidor. Então a gente vai vir aqui, ó, no ícone da TOTUS, clica nele. Aqui nessa parte de cima, ó, tem um maisinho aqui, tá vendo? Ó? Clica nesse mais, ele vai abrir uma janelinha para a gente configurar o nosso servidor. Então aqui no nome do servidor a gente dá um nome para conseguir identificar qual que é o servidor que a gente está acessando. No nosso caso, a gente quer acessar aquela base teste que a gente desenvolveu. O nome dela era Proteus 25 aula, lembra? Qual que é o endereço IP dela, gente? Então a gente instalou no nosso computador. A gente vai colocar localhost. E a porta, caso vocês não se lembrem, como é que faz para ver a porta dele? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Abre o Explorer, vem onde está instalado o Proteus 12.1.25 aula. Vai ter uma pasta Proteus, dentro vai ter uma pasta bin, e aí a gente vai ter uma pasta appserver. Aqui dentro vai ter um arquivo chamado appserver.ini. Clica com direito aí, ó, e abre. Pode ser com bloco de notas ou com Notepad++. Eu gosto de usar o Notepad++ aqui, tá? Para abrir esses tipos de arquivo. E aí, gente, ó, aqui dentro ele mostra qual a porta que a gente está utilizando para esse server. É a 1258. Então eu vou voltar lá, ó, e vou falar que a porta é a 1258. Aqui em Includes, gente, o que eu vou fazer? Eu vou informar qual que é o diretório dos includes. Então, ó, vem aqui em escolher arquivo. A gente vai entrar lá no mesmo diretório, então ó, ele está no D. Vai em TOTUS 12.1.25 aula. Aqui dentro a gente vai ter uma pasta chamada Proteus. E dentro do Proteus eu vou ter uma pasta chamada Include. Seleciona ela e clica no Select. Então ele vai selecionar aí a pasta para a gente. O que eu vou fazer? Ó? Clica aqui em salvar e fechar.
Ele criou então para a gente a nova conexão. Para você ver se está funcionando mesmo, o que eu vou fazer? Ó? Vem aqui ó, nessa parte, nesse botãozinho aqui, ó, no conectar, clica nele e vê se ele conecta. Ele vai pedir para a gente qual que é o ambiente que a gente está usando, tá? Então é o Proteus 25 aula. Se você não lembrar qual que é o ambiente, como é que a gente faz? Volta lá no app server ini, na parte de cima aqui, ó. Esse aqui é o nome do ambiente que a gente está utilizando, tá? Então pode dar um Ctrl C aqui e um Ctrl V lá. Ele vai perguntar qual que é o usuário, então lembra que o usuário é admin, tá? E ele vai perguntar qual é a senha é em branco. Se tudo tiver certo, gente, ele vai ficar verdinho aqui, ó, indicando que a gente conseguiu conectar no servidor. Próxima etapa, gente, é configurar o debug, tá? Então, como é que a gente faz para configurar o debug? Vocês vão utilizar um atalho, que é o Ctrl Shift P. Então, faz o seguinte, ó, segura o Ctrl, segura o Shift e dá um cliquezinho no P, que ele vai abrir para a gente aí o atalho. Eu vou pegar essa opção aqui, ó, TOTOS configurar lançadores. E ele vai abrir para a gente uma janelinha onde a gente precisa digitar algumas opções aqui. Então, escolha o lançador, vai ter um botãozinho aqui, ó, clica no botão e escolhe a opção TOTOS Language Debug. Aqui em programa, gente, vocês vão selecionar, ó, e seleciona essa opção que vai aparecer aqui para vocês. Em argumentos, você podem passar. Em Smart Client, vocês vão selecionar o Smart Client EZ. Então, como é que eu vou fazer, gente? Ó, vem aqui ó, em escolher arquivo e a gente vai selecionar a pasta nossa lá, tá? Então, ela está em D. Dentro de D tem o TOTOS 12.1.25 aula. Dentro dessa pasta a gente vai ter o Proteus. Dentro do Proteus eu tenho o BIM. Dentro do BIM eu vou ter o Smart Client. E aqui dentro da pasta Smart Client eu tenho o Smart Client EZ. Então seleciona ele e clica em Select, tá? Ele vai selecionar o Smart Client aqui pra gente. Descendo mais um pouco aqui, gente, ó, as outras coisas deixa igual. Aqui em idioma, se vocês quiserem, pode colocar aqui português. Clica em salvar e fechar, ele vai salvar as configurações aí para você do lançador. Para tirar a prova e ver se está tudo certinho, a gente vai tentar fazer um debug aqui. Então vocês vão utilizar a tecla de atalho Ctrl F5. Ele vai abrir para a gente uma janelinha onde eu posso colocar o comando que eu quero fazer. Então eu vou tentar abrir o Smart Client direto aqui pelo VS Code. Ó, ele abriu certinho aí o SIGMDI, então o nosso debug está funcionando certinho. A partir daqui, gente, a gente já vai começar a conseguir fazer as compilações nos nossos fontes. Lembra que para a gente fazer a compilação, então a primeira coisa que vocês vão fazer quando vocês abrirem o VS Code é se conectar ao servidor da base que a gente está trabalhando. Toda vez que a gente começar a trabalhar, conecta no Proteus 25 aula, a gente vai conseguir fazer os processos de fazer o debug, rodar o programa, fazer compilação, enfim, tudo que a gente precisa para treinar na programação. Nesse ponto, a gente conseguiu fazer todas as instalações e configurações necessárias e a gente vai começar a criar os nossos programas da DVPL.